Você já se sentiu no meio de um furacão, tentando manter a casa organizada, o negócio funcionando, a criança alimentada e a sua vida profissional fluindo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que Deus me mostrou e vai te mostrar no meio do caos. Sabe quando tudo que você faz parece dar errado? Quando você tenta, se organiza, planeja, mas tudo aquilo que você se propõe a fazer de alguma forma sai do seu controle? Isso aconteceu comigo. Em dezembro do ano passado, infelizmente também, né, eu tive que morar na casa da minha sogra, por questões de valores de aluguel, subiu muito o aluguel na região aqui onde eu moro, e a gente não tinha condições de arcar com aquilo, né? Porque era um aluguel na faixa de 1.000 e pouco e subiu para 2.000 e pouco. Sim, teve um salto aí de mais de 100%. E a gente não conseguia arcar com o valor do aluguel. Infelizmente, a opção que a gente teve foi morar na casa da minha sogra, né? E foi uma época de muitos aprendizados, mas também de muito caos na minha vida, sabe? Porque eu estava tentando conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. E a pressão de morar na casa dos sogros é muito grande, porque você começa a se sentir inferior a muitas outras pessoas, parece que você deu 2 passos para trás, sabe? Apesar de eu ter muito apoio dos meus sogros, eu amo eles assim do fundo do meu coração, eles sempre me ajudam demais. Mas a sensação que a gente tem é que a gente tá no fundo do poço, literalmente. Então eu vi meus valores se perdendo, eu não estava conseguindo conciliar meu negócio, eu não estava alinhado com a criação do meu filho, o que eu queria, o que eu almejava para ele, referente à criação cristã dele, ou a refeições dele, sabe? E algumas coisas que eu queria ensinar para ele, né? Querendo ou não, quando você mora numa casa com muitas pessoas, você também perde um pouquinho de privacidade, né? O meu trabalho presencial estava muito difícil também, eu estava chegando atrasado com muita frequência. E todos os planos e sonhos que eu tinha para mim como meta, eu não estava fazendo absolutamente nada para atingi-los. Só que calma, eu estava fazendo muita coisa, só que essas coisas era como se fosse aquela sensação de o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Eu estava com muita coisa, muito planejamento, muita meta, assistindo muito vídeo, mas não tirando nada do papel. E tudo parecia muito caos, tudo estava dando tudo errado, sabe? Minha vida parecia que nada andava para frente. Tudo que eu fazia tinha alguma coisa que acontecia que me puxava para baixo. E aí, passando dias após dias, meses após meses, eu fiquei na casa da minha sogra por 6 meses. E assim, foi um período muito difícil, mas também de muito aprendizado. E chegou um dia que eu tava exausta, sabe? A minha faculdade também tava dando tudo errado. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito, pedindo para Deus uma orientação. Falando, Senhor, por favor, me auxilia aqui. Eu fiz uma oração, na verdade, poderosa, né? Assim, com propósito mesmo, com objetivo. Eu estava no meu serviço na hora que eu fiz nessa oração, porque eu tinha acabado de falar com a coordenadora da minha faculdade e estava dando tudo errado lá também. E eu falei, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me mostrar no meio de toda essa bagunça, de todo esse caos? O que é que eu preciso fazer? Porque eu tô fazendo tanta coisa e nada tá funcionando. Eu preciso saber qual direção seguir. Que tanto de coisa é essa que não tá me levando para lugar nenhum? O que é que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, depois que eu fiz essa oração, sabe, nesse dia eu fiquei bem triste. Eu fui para casa e deitei com meu filho e dormi literalmente porque eu tava cansada, de verdade, tava muito cansada. E aí eu acordei com uma mensagem no meu coração. Foi como se o Espírito Santo tivesse falado comigo. Bia, faz dessa forma. Coloca Deus em primeiro lugar. Mas não da forma que você quer, da forma que precisa ser feito para esse monte de tarefa, para essas coisas que você está fazendo, ter um significado de verdade, um propósito real, palpável. E eu fiquei com aquilo por dias, sem entender, mas como, né? Porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz porque a gente não dá o primeiro passo e a gente não sabe exatamente como fazer. É como se a gente precisasse de um roteiro ali para seguir. Eu sinto muito isso na criação de filhos, né? Que falta ali um manual das mães, né? E aí, com as coisas de Deus, a gente também sente que, mas é ir pra igreja, é ler a Bíblia, o quê? E aí eu percebi que colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu for fazer, consagrar todos os meus planos ao Senhor. E eu não estava fazendo isso em nada. Todas as coisas de Deus estavam ficando para depois. Eu não ia para a igreja porque chegava o dia de ir para a igreja. Eu tinha outro compromisso que era muito mais importante, que me levaria muito mais longe na minha concepção
do que ir para a casa de Deus, ou eu não estava estudando a Bíblia com meu filho, eu não estava ensinando os valores cristãos para meu filho, porque eu estava muito ocupado com as coisas do mundo, com as coisas que me levaria, ou eu precisava sair com alguém, ou eu tinha que resolver alguma coisa, e as coisas de Deus estavam ficando tudo para depois. E colocar Deus em primeiro lugar não é só sobre ir para a igreja, é sobre entender que quando você cuida das coisas de Deus, ele cuida das coisas da gente. E eu esqueci completamente disso. Eu me perdi totalmente no caminho, assim, de enxergar o que Deus queria para mim e o que eu precisava fazer, a minha parte que precisava ser feita. Então, eu comecei a enxergar, a partir daquele dia ali que o Espírito Santo falou comigo, que eu precisava colocar em todas as coisas Deus em primeiro lugar. E eu comecei a fazer isso em todos os meus planos. Eu comecei a falar agora, a partir de hoje, todos os meus planos, Deus vai ser o primeiro. Ele não vai ser o segundo, ele não vai ser o último, ele vai ser o primeiro. Então, antes de começar a gravar esse vídeo aqui, Deus foi o primeiro. Antes de sair de casa, Deus é o primeiro. Em tudo na minha vida. Na organização do meu negócio, na minha rotina alimentar, na minha rotina de exercício, tudo. Em todo lugar, Deus vai estar comigo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso que eu vivi há alguns dias atrás. E agora parece que eu estou enxergando tudo com muita clareza. Então, por isso eu resolvi trazer esse vídeo para, quem sabe, ajudar uma ou duas pessoas também com esse conteúdo. Às vezes você está aí lavando uma louça com o filho no colo, ou em casa, mexendo no celular, somente, e está tentando buscar nas redes sociais um alívio para toda essa bagunça, todo esse caos que está instaurado aí na sua vida. E o que eu tenho para te dizer é, Deus sabe de tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Às vezes, a única coisa que ele está esperando de você é um pequeno passo, é dobrar um joelho no chão, é um choro, é um louvor, sabe? Aquele de verdade, com o coração cheio de sentimento, assim, que Deus vai entender a sua lágrima que cair, ele vai entender. E Deus quer da gente também organização, porque como eu falei para você, eu estava com muitos planos, mas nenhum desses planos estava realmente organizado. Na minha cabeça estava, mas depois que eu fui enxergar a fundo, não estava condizendo com a minha realidade atual. E hoje eu me organizei, coloquei Deus no centro e o planejamento, que faz total diferença, né, para as nossas coisas darem certo. E eu acho que uma questão também de confiança, sabe, na gente, que a gente consegue, que a gente é boa, que a gente é suficiente. E talvez o caos que esteja aí na sua vida seja parte do plano de Deus, não para te castigar jamais, mas para te fazer evoluir, para que você consiga chegar mais longe nos seus planos, para que você pare um pouco e faça uma reflexão. É isso mesmo que eu quero? É por esse mesmo caminho que eu vou? Às vezes a gente quer muita coisa, eu mesmo sou muito ansiosa e eu quero muita coisa ao mesmo tempo. E essa coisa de querer muito faz a gente se atropelar, faz a gente se perder no caminho, porque a gente acaba querendo tanto, tanto, tanto e não conseguindo nem a metade daquilo que a gente realmente quer. Então, assim, esses dias eu ouvi uma frase que me impactou bastante, que foi o seguinte: você tem que saber o que você quer. Depois que você descobrir isso, vai dando pequenos passos, sabe? Uma dica do que você pode fazer hoje é anotar num caderno. Por exemplo, eu tenho uma agendinha pequenininha que eu anoto as minhas atividades diárias. Então eu coloco lá, pode ser 3 metas pro dia. Ah, metas pequenas, metas alcançáveis. Por exemplo, meta de casa. Ah, hoje eu vou fazer almoço. Ah, hoje é dia de lavar a casa. E aí eu vou riscando essas pequenas tarefas, sabe? Mas assim, pra mim a prioridade hoje são os meus sonhos, os meus propósitos, então eu coloco eles na frente e aí eu vou fragmentando. Por exemplo, eu vou me dedicar 30 minutos a fazer um roteiro. Ah, não dá certo na hora que eu queria fazer. Por exemplo, hoje mesmo eu queria ter gravado esse conteúdo de manhã cedo. Eu não consegui. Então eu cheguei em casa depois do serviço, coloquei meu filho pra dormir e agora eu tô gravando o conteúdo e tá tudo bem. Infelizmente não foi da forma que eu queria, mas assim também dá certo. Então, a gente tem que mudar a rota algumas vezes para fazer o plano funcionar. Sabe o que Deus realmente me mostrou em meio ao caos? Independente do que aconteça, Ele sempre vai estar comigo. Mas Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade com a gente. Ele quer que nós vamos até o encontro dele. A gente só precisa dar o primeiro passo. Em meio ao caos, Deus está tentando te falar, filha, filho, tenha um pouco de calma. Sai um pouco dessa tua correria e enxerga de fora como está a tua vida, vê o que precisa ser feito, tenta alinhar a tua vida com os meus propósitos, porque Deus tem planos grandiosos pra gente, e eu creio de verdade nisso. Deus tem planos magníficos para você, para mim, para sua família, para os seus amigos. Só que os planos de Deus são diferentes, eu sei. Mas você tem a sua própria vida, a sua própria história, e tudo bem não construir no mesmo tempo que a do outro. O importante é nunca desistir. Sabe o trabalho de formiguinha? Então,
ela vai levando de folhinha em folhinha, de grão por grão, mas quando chega a época certa, tá cheio de comida lá para ela. E a mesma coisa tem que ser na nossa vida, a gente tem que plantar todo dia um pouquinho para conseguir atingir nossos metas e sonhos. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Eu espero que ele toque seu coração e que Deus abençoe você imensamente. E até o próximo vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre a oração certa. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.